Podemos dar início à nossa palestra de hoje. O nosso convidado é o Dr. Paulo César. O Dr. Paulo César, que está presente aí na sala, é um companheiro rotariano, também com espírito de servir. Já foi presidente do Rotary por 3 anos. É uma pessoa que nós aqui na cidade temos um carinho muito grande e respeito por ele. Nesse momento que estamos impossibilitados, tudo se torna difícil, porque nossas campanhas, a grande maioria, exige a presença física, né? Então, nós estamos evitando aglomerações, principalmente alguns dos nossos companheiros, ou a maioria dos nossos companheiros do nosso clube, em função da idade, estarmos enquadrados num grupo de risco. Então, nós temos sempre uma campanha do diabetes, que fazemos 4, 5 vezes ao ano, e nesse período não fizemos. Na realidade, o mês de outubro, que é um mês de combate, um mês de referência nosso à diabetes pelo Lions. Mas nós resolvemos fazer essa palestra no intuito de criar uma conscientização sobre a diabetes, que faz parte de um dos programas do Lions Internacional. O Lions Clube Internacional, esse ano, vai dar uma ênfase muito grande à diabetes e ao câncer pediátrico. E eu convidei o Dr. Paulo César, que é o nosso amigo, para que fizesse essa palestra para a nossa orientação. O mês que vem, que é o mês de conscientização sobre diabetes, realmente, pelo Lions Clube, a gente vai procurar trazer uma nutricionista, vamos ver se nós conseguimos, para falar alguma coisa sobre a alimentação e o diabetes. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui sobre o Dr. Paulo César. O Dr. Paulo César é médico há 45 anos, formado pela Universidade Federal Fluminense. É um médico clínico geral, formado também em pós-graduação pela Universidade Federal Fluminense, na especialidade de geriatria e gerontologia. É médico concursado da Seguridade Social, foi chefe do setor de pediatria da Casa de Caridade de Araruama, ex-coordenador do setor de clínica médica do Hospital Regional de Araruama e ex-coordenador do programa de diabetes mellitus do Núcleo de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Araruama. Teve como assessor assistente na Faculdade de Odontologia de Campos e é um palestrante oficial da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sobre diversos temas relacionados no campo da geriatria. Esse é um breve relato sobre o nosso querido Paulo César. Eu, desde já, agradeço a presença de todos que estão aqui participando conosco nessa noite e passo, então, a palavra ao Dr. Paulo César. A palavra é sua, Dr. Paulo César. Boa noite a todos. Agradecendo ao convite do companheiro Rolim, na presença dele, e esse agradecimento extensivo a todos aqueles que estão presentes aí para nos prestigiar, para que a gente possa conversar alguma coisa a respeito do diabetes mellitus. Longe de mim querer esgotar o assunto, já que é um assunto bastante amplo, é uma doença de uma prevalência muito grande no Brasil, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. A gente acredita que aí no Brasil nós tenhamos hoje entre 6 a 7 milhões e meio de pacientes diabéticos, o que dá para a gente entender dessa problemática que é, na medida em que, por um motivo que ainda a gente não consegue ainda saber porquê, mas ela acomete mais uma coisa interessante, é o pessoal de baixa renda. E isso é aquela procura pelo atendimento ao SUS, e com isso a gente tem que fazer bastante esforço para que todo mundo seja atendido e que todo mundo tenha a mesma qualidade de atendimento. A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue. Então, toda pessoa que tem aumento de açúcar no sangue, principalmente aquele exame de sangue feito em jejum de 12 horas, um jejum apurado, e que dê até 99 miligramas por mililitro de sangue,
ele está isento de diabetes. Acima de 99, não que ele já se torne um paciente diabético, mas ele já tem que ter um alerta, um sinal de alerta que algo está acontecendo com ele. Esse 99 miligramas por decilitro de sangue é uma coisa recente, não era assim. Já visto que a gente, quando a gente se formou, a taxa básica de diabetes, de açúcar no sangue, para não se caracterizar um paciente como diabético, era em torno de 120, depois caiu para 110, 105, hoje já está 99, para que vocês tenham uma ideia da problemática que é a diabetes em termos de saúde pública. Ela é uma doença que a grande característica, além do aumento de açúcar no sangue, é que consequências esse aumento do açúcar no sangue poderá trazer aqueles pacientes que são portadores desse aumento de glicose no sangue, que é o nome científico do açúcar. Eu até prefiro que se fala glicose, não açúcar, porque, assim, se a gente for pensar bem que o aipim, por exemplo, uma comida todo mundo gosta, um aipinzinho frito e tal, ele é riquíssimo em açúcar, mas a gente às vezes não consegue associar açúcar a aipim, e na verdade o aipim é riquíssimo em açúcar. Então, eu vou tentar usar o máximo que eu puder a palavra glicose para que vocês entendam o desenrolar da doença. Nenhum de nós, conseguimos sobreviver ou exercer as nossas atividades de vida diária sem o açúcar. Mas ele tem que estar nessa faixa que eu falei com vocês. Porque se por acaso esse açúcar começar a aumentar de maneira surda, que normalmente ele não é de maneira surda, mas se ele aumentar de maneira surda, quando a gente for fazer um exame de rotina, a gente vai se surpreender com uma elevação muito grande desse açúcar no sangue. E ele vai começar a apresentar, então, aqueles 3 principais sintomas de aumento do açúcar no sangue, que seria a polifagia, o fagos aí um sufixo grego, o paciente começa a apresentar uma fome exagerada, uma fome fora do propósito. E às vezes o familiar pensa, poxa, meu familiar está com uma saúde de ferro, está comendo para caramba, está extrapolando a comida dele. Mas não é isso, essa comida que ele está, a polifagia, é pela presença do açúcar alto no sangue. A poliúria, uma vez que o açúcar começa a aumentar na corrente circulatória, esse açúcar, como ele é concentrado, quando ele passa pelo rim para fazer com que a gente elimine as coisas ruins para virar xixi, esse açúcar vai acarretar água. Então ele vem o quê? A poliúria, o paciente começa a urinar demais. Então, na medida que ele bebe água em excesso, ele urina em excesso. Já seria o segundo sintoma. E o terceiro sintoma, como eu já falei, é a polifagia. Então, o paciente que, de repente, subitamente, começa a se alimentar muito, a beber muita água e a urinar muito, tem que correr, fazer um exame para que a gente dosar nosso açúcar. Se ele estiver acima de 99 miligramas por cento, a gente vai procurar repetir esse exame. Aí eu e alguns outros colegas já costumam fazer para que a gente tenha uma certeza do diagnóstico do diabetes, é porque a gente mande o paciente se alimentar, vamos dizer, sem dieta, uma alimentação normal do dia a dia, vamos dizer que ele se alimente por volta de meio-dia, que ele acabe de comer por volta de meio-dia e meio, quando for 2,5, a gente dosa esse açúcar nele. E ele é tolerável até 140 miligramas de açúcar no sangue. Se ele tiver com 140 miligramas de açúcar no sangue, nas 2 horas, após a última garfada, a gente considera que ele vai ter que repetir esse exame pelo menos a cada 3 meses para a gente não ser surpreendido. Esse açúcar no sangue, a gente vai ver um pouquinho mais adiante os malefícios que eles poderão nos trazer no final de 10, 12, 15 anos de um diabetes mal conduzido, maltratado, quer dizer, mal orientado, e até que o paciente não tenha aquilo que é o mais importante no paciente diabético, que é a adesão ao tratamento. O diabetes, clinicamente, ele se divide em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1, desculpe, ele é uma diabetes da criança, é uma diabetes infanto-juvenil. Criança que começa aí com 6 anos, de repente a mãe surpreende a criança emagrecendo, bebendo muita água, urinando muito, levantando de madrugada para beber água e urinar muito. É a diabetes infanto-juvenil, que a gente classifica aí até mais ou menos aos seus 18 anos, 19 anos. É um diabetes um pouco mais grave,
porque é uma doença autoimune. Quer dizer, o organismo dela está agredindo a síntese de aquele hormônio, que é o hormônio mais importante no controle do açúcar no sangue, que é a insulina. A insulina é um hormônio que nós fabricamos ele através de um órgão chamado pâncreas, que ele tem uma função no aparelho digestivo, mas também tem a função de liberar o hormônio chamado insulina. Essa insulina é que vai fazer com que o açúcar adentre as células do organismo para que a gente possa ter a nossa atividade de vida diária normal. Se, de repente, essa insulina começar a entrar em falência, o paciente vai se tornar um diabético. Quando ele é um diabético do adulto, do adulto acima de 25, 30, 35 anos, principalmente naqueles pacientes obesos, que a taxa de açúcar começa a aumentar, esses a gente caracteriza como diabetes tipo 2. Aquele diabetes que vai ter que ter uma adequação alimentar. E como o açúcar, eu falei no início, que ele é importante para a gente em tudo, esse açúcar, se ele se elevar muito, ele vai ter que se transferir para algum outro lugar do nosso organismo. E aí vão vir as grandes complicações do diabetes. Agora, ao contrário, se a gente fizer uma dieta adequada, naturalmente orientado por um bom clínico, uma nutricionista, como já vi aí que vocês que ele é o segundo pessoa mais importante no tratamento e na condução do diabetes, é a nutricionista, e é por onde vocês estão caminhando. A nutricionista vai dizer o que ele pode se alimentar e o que não pode se alimentar. Se ele não tiver adequação, naturalmente que para a gente fazer esse açúcar abaixar, além da dieta adequada, o diabético não pode ter uma vida sedentária. É importante que o diabético ajude a queimar esse açúcar que está alto no sangue. E como ele é importante para tudo, principalmente na atuação da musculatura, então o sedentarismo ele é imperioso de ser combatido. Então, dieta adequada e combate ao sedentarismo, nós já temos aí 50% de tratamento para o diabetes tipo 2, que é o diabético do adulto e principalmente do diabético obeso. É um diabético relativamente fácil de tratar, desde que o paciente tenha a sua adequação ao tratamento, aquilo que lhe é proposto. Mas, naturalmente, que depois de uma certa idade, é um processo extremamente natural, a gente já quer saber onde é que a gente vai comer na casa de um amigo, o que nós vamos comer hoje, o que vai se comer aquilo. Então, a dieta já começa a ficar ela já começa a sair um pouco, a gente vai saindo pelos dedos da gente. Agora, o exercício, combate ao sedentarismo e, eventualmente, a medicação via oral. Ainda mais hoje que as drogas de combate ao diabetes, para fazer com que a taxa de açúcar se abaixe, são cada dia que passa mais potentes, embora com os preços já um pouco mais salgados, um preço já mais fora do contexto nacional, mas que são medicações que têm uma ação extremamente eficaz no tratamento do diabetes tipo 2, que é um diabetes mais fácil da gente controlar. O diabetes tipo 1, como eu falei que é o diabetes infanto-juvenil da criança, por que ela se torna diabética? E, de repente, subitamente, o organismo dela começa a agredir ao organismo dela. O que acontece? A taxa de insulina da criança vai toda embora. Ela se extingue. Então, naquela criança, já vamos ter que usar o quê? A insulina, que é o hormônio que é natural na gente, que já, graças a Deus, depois que ele foi descoberto, muita coisa de ruim deixou de acontecer. Essas crianças têm que fazer um suporte de insulina, normalmente, de 2 a 6 picadas de injeção por dia. Por quê? Porque nós temos que usar 2 situações de insulina. Uma insulina de ação prolongada, de ação longa, que ela pode ter mais ou menos de 14 a 16 horas de atuação. Então, quando a gente faz assim, uma picadinha 8 horas da manhã na criança, quando vai chegando lá para as 6, 7 horas da noite, a insulina que ela aplicou já começa a cair, aí nós temos que fazer uma nova reposição. E o que é pior, se a gente não conseguir controlar o diabetes dessa criança com 2 picadas, 2 injeções de insulina por dia, a gente vai ter que usar uma insulina de ação mais rápida, porque essa insulina que eu falei para vocês é uma insulina de ação longa. Ela pode dar aí de 12, 14 até 16 horas de ação. Se a gente não conseguir baixar essa glicose da criança com essas 2 picadas de insulina
de ação longa, a gente tem que fazer uma insulina de ação rápida. E essa insulina de ação rápida, ela infelizmente tem um mecanismo de ação de 4 horas. Então você tem que fazer às 8, ao meio-dia, às 4 da tarde, às 6 da tarde e às 10 da noite. Então, se a criança já toma 2 picadinhas de insulina de ação longa, ela vai ter que tomar 6 a 7 aplicações de insulinas por dia, até que ela chegue lá aos seus 26, 27 anos, onde a consciência da patologia já é maior, quer dizer, você consegue uma maior essência do paciente, principalmente na dieta e principalmente no combate ao sedentarismo. Na diabetes tipo 2, é uma diabetes extremamente mais fácil para se conduzir, mas eu quero deixar ênfase aqui sempre, a gente imaginando que se a gente não tiver adesão do paciente ao tratamento, a gente não vai conseguir êxito nessa condução. Eu costumo comparar o diabético, para que os pacientes entendam melhor, a insulina. Vamos transformar isso assim, para o carro da gente, para o automóvel. O automóvel, né, teoricamente, agora temos o carro elétrico, mas vamos no carro tradicional. Nenhum carro consegue andar se ele não tiver o combustível, que é a gasolina. Nenhum de nós consegue desenvolver nenhuma atividade de vida diária, nenhuma atividade física. Não se consegue sentar dentro de um computador se a gente não tiver o açúcar na dose certinha. É a mesma coisa. Se um carro, mas o carro tem que ter gasolina. Mas será que se entrar muita gasolina no carburador do carro, o carro vai andar? Não, aquelas pessoas que entendem um pouquinho mais de carro vão entender que o carro fica o quê? O carro está afogado, entrou muita gasolina no carburador, não é verdade? Então, quando o açúcar fica muito alto na corrente sanguínea da gente, a gente diz, esse paciente está afogado em açúcar. Naturalmente, quando a gente vai lá para o carro, leva o carro ao mecânico, tem eu acredito que as pessoas que têm um carro estão tentando entender. Aquele parafusinho que tem lá no carburador, que é o giglê, ele corresponde à língua da gente, à boca da gente, que controla a entrada de alimento para a gente. E no carro a mesma coisa. Se entrar uma quantidade maior de gasolina, o carro vai ficar afogado, ele não vai conseguir desenvolver. A gente é a mesma coisa. A gente não fizer a dieta, a gente vai ficar afogado em açúcar. Quando o carro está melhor, que o mecânico conserta, a gasolina cai dentro do motor, e lá dentro do motor tem aquelas velas, que a gente tem que, de vez em quando, trocar, não é verdade? Aquela vela, o que é? Ela sai uma faíscazinha, queima o açúcar, queima a gasolina que está lá dentro do motor, a gasolina explode, empurra o pistão e o carro anda. Na gente é a mesma coisa. Na medida em que eu me alimentei, se eu comi alguma coisa rica em carboidrato, que é o açúcar, quando bate lá no meu estômago, a vela nada mais é do que a insulina. Meu organismo libera uma quantidade de insulina, vai lá, faz a captação daquele açúcar e dá entrada nas células que a gente está precisando. Seja a célula do cérebro, seja a célula muscular, seja a célula da perna, dos braços. Em suma, a insulina que faz a captação desse açúcar e vai levar para esses locais para que a gente possa ter uma atuação melhor. Como eu falei antes, na diabetes tipo 1, a gente tem que fazer o suporte logo imediato, porque, infelizmente, é uma coisa meio traumática assim, para a família entender que uma criança com 6, 7 anos vai ter que tomar de 4 a 6 injeções por dia, é uma coisa meio traumática. Mas se ela fizer tudo direitinho e a mãe manter sob um controle dietético importante, a criança vai desenvolver o tratamento dela direitinho. Na medida que ela for desenvolvendo com a idade dela, ela lá na frente a gente vai começando a diminuir a insulina de ação rápida. A gente começa a fazer 3 por dia, depois de um ano faz 2 por dia, e depois a gente consegue controlar, quando ela tiver seus 30 anos, fazer uma picada de ação longa de manhã e uma ação longa à tarde. No adulto, principalmente no adulto obeso, esse é mais fácil. Basta a gente fazer uma dieta que o paciente se adequa para que ela perca peso. Se ela perder peso, eu vou ter uma área corporal menor, então aquela minha quantidade de insulina, e no diabetes tipo 2 também é pequena, mas aquela pequena quantidade de insulina que eu tenho naquele organismo vai ser suficiente para abaixar aquela glicose naquele indivíduo que era gordo. Ele perdeu massa gorda e passou a ser
perder um pouquinho de peso, então ele controla, mantém a diabetes dele sob controle. Naturalmente que para a gente saber, deixando um pouco a diabetes tipo 1 de lado, vamos falar agora no diabetes tipo 2, que é a diabetes que vai nos interessar mais de perto aqui, porque nós aqui já estamos nessa faixa de diabetes tipo 2. Nessa diabetes tipo 2, vou repetir e vou enfatizar disso. Paciente com massa corporal acima do tolerado, paciente obeso, se ele emagrecer, se ele fizer a caminhada, ele não precisa fazer academia não, gente. A caminhada já é um excelente exercício para perda de peso. Até porque, se a gente for fazer uma coisa assim mais lúdica para a gente entender, quando a gente, antigamente o lixeiro, como é que o lixeiro funcionava? Vinha o caminhão de lixo, o lixeiro tinha aquelas caçambas grandes que ia lá e jogava para cima do caminhão, não era assim? Na carroceria do caminhão. Hoje em dia, como é que funciona? O caminhão já são esses caminhões modernos, o lixeiro já nem anda atrás do caminhão, ele corre atrás do caminhão. Repara, ele está sempre correndo para trás do caminhão para jogar o lixo ali, e nisso ele já está fazendo o exercício dele. E olha que a alimentação dele é uma alimentação um pouco mais diferente da nossa, é uma alimentação rica em carboidrato. É o aipim, é a batata inglesa, é a farofa, é a farinha, aquelas coisas, é o macarrão, que são riquíssimos em glicose, mas ele está sempre mantendo aquela taxa dele mais ou menos, porque ele está sempre fazendo exercício. A mesma coisa o gari, coitado. O gari está ali com a enxadinha dele, capinando ali, a alimentação é a mesma do outro. O que acontece? Ele começa a capinar aqui na beira do meio-fio aqui, quando ele chega lá no final da rua, ele já está voltando aqui, esse capim já está crescendo aqui de novo. Então, dificilmente a gente vai ver um lixeiro ou um gari obeso. Repara que vocês não vão ver. E a alimentação deles é uma alimentação adequada. Então, eu quero bater nessa tecla aí do combate ao sedentarismo e da dieta adequada para a gente não ficar obeso. Outra coisa que eu queria dizer, que no diabetes tipo 2, no diabetes obeso, a introdução da medicação oral, essas que eu falei com vocês, que tem agora medicações modernas, algumas até o governo federal tem feito distribuição gratuita delas, para minorar o problema, e tem até conseguido alguma coisa nesse sentido. Essa medicação oral vai ser introduzida numa etapa mais lá na frente, porque se a gente conseguir controlar, fazer com que o paciente combata o sedentarismo dele, faça a dieta dele, ele não precisa usar remédio. Ele vai fazer. Agora, para que isso a gente tenha êxito nisso, é importante que pelo menos de 4 a 6 vezes por ano, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente dosa a glicose. Jejum de 12 horas. Não precisa ficar com a neuro de querer fazer todo mês, querer comprar essas maquininhas para furar o dedinho toda hora, que aquilo acaba virando uma neura na família e para o paciente. Então, a cada 2 meses, a gente faz e leva ao médico. Doutor, aí como é que está? Aumentou um pouquinho, não aumentou um pouquinho. A gente vai conversar com o paciente, está na hora de introduzir a droga A, a droga B, a droga C, para você, para a gente ver qual será a melhor medicação que você possa usar para você se manter sob controle. Por que a gente enfatiza isso? Enfatiza porque se nós não dermos importância, se nós deixarmos aquele açúcar ficar alto na taxa de sangue, na corrente sanguínea da gente, esse açúcar que está no sangue da gente vai chegar a um certo tempo, 8 anos, 10 anos talvez, esse açúcar vai ter que ir para algum lugar. Não é verdade? O açúcar está alto. Se eu tinha que estar com ele na faixa de 99, 100, 120, 126, eu estou com 200, 210, 220 de açúcar, é inconcebível. Esse açúcar vai ter que ir para algum lugar. E, por acaso, se esse açúcar estiver circulando na corrente circulatória e for para o cérebro, por exemplo, naquele paciente o açúcar foi para as artérias cerebrais, ele vai entupir uma artéria importante daquela, vai fazer uma rolha de açúcar naquela artéria importante e o paciente vai acabar tendo o quê? Um acidente vascular cerebral. Não é verdade? Se por acaso, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nem dor de cabeça, minha pressão está boa, não tem nada, a única coisa que eu estou sentindo é que a minha visão está caindo. Eu já enxerguei melhor, não sei o que a minha vista está ficando nublada. Então está na hora de procurar um oftalmologista. O oftalmologista vai com um exame simples, rápido, um exame simples de fundo de olho, ele vai examinar a retina. A retina quer dizer aquele órgão que faz a imagem para a gente. Se a retina tiver já com aquele sinal de apagamento, já começando a ficar turva, significa dizer que aquela retina
já está começando a apresentar picos de hemorragia causado pelo aumento do açúcar ou picos de descolamento da retina. Então a vista vai ficando curta e, infelizmente, não temos muita coisa a fazer, tem umas injeções que se faz para tentar fazer com que a retina cole de novo ali, junto ao nervo óptico, e se isso não conseguimos êxito nisso, o paciente vai acabar caminhando para uma amaurose, e infelizmente pode caminhar para uma cegueira de caráter, infelizmente, irreversível. Se ele não for para o cérebro, nem for para o olho, ele pode ir para o coração. E esse açúcar, lá no cérebro, como ele obstruiu uma artéria cerebral, ele pode obstruir uma artéria coronariana. A artéria coronariana é a artéria mais importante que nutre o músculo cardíaco, que faz o coração bater. Ora, se ele obstruiu a artéria coronária, de açúcar está obstruído ali, o paciente vai caminhar para uma angina de peito, que é a dor precordial, e no futuro, se ele não tratar, ele pode caminhar para um infarto e caminhar para uma cirurgia de ponte, uma ponte safena ou qualquer outra coisa. Se por acaso, naquele outro paciente, que não está dando importância, que não está seguindo as regras, esse açúcar for para o rim, assim como ele passa ali no início da doença, ele vai carreando o açúcar que está no sangue, consequentemente carreia o açúcar e carreia a água, e consequentemente o paciente começa a urinar demais, de repente ele para de fazer isso. E o açúcar vai ficando em volta do rim, e o rim vai caminhar para uma insuficiência renal. Ele deixa de filtrar aquilo que é importante para a gente. Então o rim perde toda a sua função. Aí o paciente tem que caminhar para quê? Para a hemodiálise, que era toda segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, pelo menos 4 horas numa máquina, 4 horas no dia seguinte. É assim. E, infelizmente, como o paciente já é diabético prévio, infelizmente ele não tem acesso ao transplante renal. Porque não adianta você fazer um transplante, daqui a 5 anos ele pode vir a perder esse rim, porque ele continua diabético. Se por acaso esse açúcar alto no sangue for para a perna, for para os braços, ele vai distribuir algumas terminações nervosas que a gente tem no braço, na perna, principalmente nos membros inferiores, e vai começar a acompanhar uma dor. É uma dor chata, é uma nevralgia que dá na perna e caminha para o quê? Caminha para o paciente começar a andar com uma extrema dificuldade. Extrema dificuldade, você tem poucas drogas que você pode usar nessa hora, e o paciente acaba no final de, olha o que eu estou falando, 8 anos, 10 anos, e infelizmente vai caminhar numa cadeira de roda. Ou então, outra entidade também, que é uma entidade grave, assim como ele obstrui a artéria do cérebro, assim como ele obstrui a artéria do coronária, ele pode obstruir uma artéria dos membros inferiores, e quando o paciente olha, a perna começa a ficar com extremidade fria, porque o sangue não está chegando lá, o coração bate para levar o sangue para o dedão do pé, mas o sangue não chega lá porque a obstrução está grande pelo açúcar, o dedo começa a ficar roxinho, fica pretinho, daqui a pouco o médico tem que caminhar para uma amputação. Isso é importante que se diga para aqueles pacientes que não têm adesão ao tratamento. Quem não tem adesão, quem não faz adesão ao tratamento, fez adesão ao tratamento, fez a sua dieta, fez a sua caminhada, ou aqueles que gostam de frequentar a academia, que vá para a academia, que faça seu exercício 3 vezes por semana, faça a caminhada 3 vezes por semana, nada disso vai acontecer. E se a mãe conseguir manter aquela diabetes tipo 1, as crianças sob controle, naturalmente que não vai acontecer nada. É difícil você chegar para uma criança e dizer que ela não pode comer um biscoitinho recheado, né? O adulto já é uma coisa mais fácil, para a criança já vai ser uma coisa mais difícil. Mas aí a mãe, com jeitinho, com aquela coisa, ela vai conseguir, e a gente consegue esse no tratamento. Até porque as insulinas hoje, cada dia que passa, assim como as medicações orais que a gente faz no diabetes tipo 2, diabetes obeso, diabetes adulto, drogas de uma eficácia bastante importante, embora com preço um pouquinho salgado, mas as insulinas hoje, cada vez elas são mais purificadas, cada vez elas têm um mecanismo de ação melhor, então a gente está conseguindo dar uma sobrevida, uma qualidade de vida muito grande a esses pacientes, tanto tipo 1 como tipo 2. A gente recomenda, como eu falei no início, os exames periódicos. A gente não vai esperar, não acho que depois de 50 anos a gente vai esperar chegar àquela fase de muita fome, muita sede, muito xixi. Não custa nada, de 2 em 2 meses a gente fazer uma rotinazinha de exame,
Não digo fazer colesterol, triglicerídeos, essas coisas já fazem parte da rotina. Mas pelo menos 12 horas de jejum a cada 2, 3 meses fazer uma glicose em jejum para ver. Vai policiando. Ao primeiro sinal que ela deu um piquezinho para cima, olha, vamos parar um pouquinho com esse aipim que você gosta tanto aí, fritinho, com carne seca aí. Toma cuidado com essa cerveja, que eu sei que aqui ninguém gosta, mas cuidado com essa cerveja aí, que ela é muito rica em carboidrato, vamos diminuir um pouquinho aí, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. O que eu queria deixar para vocês, mais ou menos, era isso, as coisas, as complicações mais frequentes do diabetes, quando não tratado, e aqueles pacientes que queiram adequar o tratamento, mostrar que, se fizer direitinho, nada vai acontecer. Aí eu queria, Rolim, abrir para perguntas, alguma coisa e tal, se ficou faltando alguma coisa, que é para não ficar uma coisa muito longa para vocês. Não, Paulo César, você foi bastante claro. Desde já, a gente já fica agradecido a você. Mas eu queria te fazer um comentário. O cigarro e a bebida alcoólica com diabetes não combinam em hipótese alguma, né? Cigarro, rapaz, eu considero o cigarro talvez a pior coisa que existe na face da Terra. Agora, não há muita assim, relação. Existe na medida que o paciente tem aquilo que a gente chama de arteriopatia diabética, lesão arterial pelo açúcar. Se você juntar com tabaco, a gente sabe que tem muita pessoa e muitos pacientes, infelizmente, são obrigados a sofrer amputação de membros inferiores pelo tabagismo, pela nicotina que fica impregnada nas artérias. Pois então não combina, né? Agora, a bebida, de um modo geral, já se tolera um vinho tinto, entendeu? Agora, a cerveja, não, porque a cerveja é rico em carboidrato, né? Você é uma coisa interessante que a gente nunca repara. Se você estiver num barzinho, na tua casa mesmo, conversando lá com sua família, alguém botou um copo de Coca-Cola aqui, botou um copinho de cerveja aqui, daqui a 10 minutinhos você vai ver que a mosca, ela primeiro cai no copo de cerveja, para depois cair no copo de Coca-Cola. Quando você repara, a mosca está na borda do teu copo de cerveja, porque a quantidade de açúcar da cerveja ela é muito grande. Então você não sabe se toma cerveja ou se vigia a mosca. Porque repara que ela vai primeiro na cerveja. Ela pode até cair na cerveja depois, que ela fica meio tocada, ela fica tomando aquela cervejinha que você deixou ali com o lábio ali no copo e ela vai tomar. Então, e agora? Você tomar um uísque em dose não exagerada, tomar seu vinho tinto em dose não exagerada, não tem perigo, não. Nada de exagero, não é verdade? Agora cigarro, não, pelo amor de Deus. Não conheço nada pior. Tá certo, Paulo César. Eu vou abrir a palavra para quem queira fazer uma pergunta a você, mas deu para mim entender que a diabetes é uma doença silenciosa, né? Esse eu acho que é o grande inimigo nosso. Ela é uma doença que faz urinar, faz perder peso, não provoca dor, né? O ser humano ele só toma uma atitude quando ele sente dor. Numa doença silenciosa, ele vai, como se diz no popular, empurrando com a barriga, né? Verdade. Pelo que você falou, é uma doença que só requer disciplina, né? Exercício físico, disciplina com a boca, né? Disciplina com a boca. Verdade. Mas a disciplina que a gente tem que se adequar a ela, principalmente na parte alimentar, é que se você pensar aqui bem, é igual assim, na idade da gente. Na idade da gente, a gente vai chegando no fim de semana, onde é que vai ser o churrasquinho, onde é que nós vamos para onde? Repara que não é mais ou menos isso, não é isso? Aí quando você já quer se reunir, já começa ali naquela mesa ali, já começa a pintar algumas coisas que se você for diabético. Se você não for diabético, você não vai fazer uma dieta, se limitar a fazer uma dieta. A não ser que você esteja acima do peso. Esse controle do peso, eu bato nisso, que é um dado importante no diabetes tipo 2. É ele que vai levar ao diabetes lá na frente, ao fim de 5, 6 anos. Então, a gente manter o peso, baixar bastante o peso, e o resto é manter a dieta e o exercício. Exercício é fundamental. Caminhada. Não conheço exercício melhor que caminhada. Não conheço. Para diabetes. Naturalmente, já começa, esqueci de falar uma coisa importante, já começa pelo tênis. Diabético tem que tomar cuidado com calçado. Diabético tem que tomar cuidado com uma coisa chamada, não tem nada contra, pelo amor de Deus, pode ter algumas aí que seja, não tem nada contra a manicure, mas temos que ter um cuidado. Diabético cuida da unha dele, diabético faz a unha dele, diabético se preocupa com a unha dele, porque às vezes uma unha maltratada, uma unha mal cortada,
ela pode caminhar para uma unha encravada e a unha encravada. No diabético já começa a ser um pouco mais complicado, um tratamento um pouco mais chato de fazer, de mais coisa. E o sapato é a mesma coisa. Aí eu vou caminhar, vou comprar o tênis. Se ele calça 39, bota uma palmilha e calça o 40. Se ele calça 38, ele compra 39, um número à frente e bota uma palmilha. Porque se fizer o calo, o famoso calo, é o calo que começa, ele vai infectando, daqui a pouco vai o mindinho embora. Então, tem cuidado com os pés, um carinho, um amor muito grande aos seus pés. O diabético tem que amar o pé dele, amar. Ok, Paulo César, muito obrigado. A palavra está aberta a todos os companheiros que desejam fazer uma pergunta ao Dr. Paulo César. Aberto a palavra a vocês. Cadê a Gracinha? Está ainda aí? Tudo bom, Graça? Que bom te ver. Foi bom. Graça, Antônio. Boa noite, Dr. Paulo César. Boa noite. Prazer em falar com você. Boa noite. Está sendo ótimo. Oi. Fala, Feijão. Oi. Boa noite a todos aí, doutor Paulo César, brilhante palestra. O que a gente percebe é o seguinte, é que normalmente o diabético ele sente muita necessidade de comer doce. Essa explicação seria porque ele perde muito esse açúcar que está no organismo? Não há nenhum trabalho publicado, não há nada que haja uma relação comer doce com o diabetes, entendeu? É porque não é nem todo diabético come doce, é que aquele é danado pro doce, entendeu? Esse é que a gente tem que estar sempre mais de perto, segurar ele mais a rédea dele. Mas não há relação. Entendeu? A grande maioria até, graças a Deus, não é muito chegada a doce. E quando chega, doutor, vou comer um docezinho diet, né? Porque light não existe mais, light já saiu de moda. Quer comer um docinho diet, então vai fazer um doce de fruta caseiro, aí bota adoçante, essas coisas, não tem nada que seja contraindicado. Agora o doce comum, o tal do que todo mundo gosta mesmo, que é o tal do brigadeiro, esse é. Quem que não gosta de um brigadeiro aí, né? A moça aqui já deu um sorriso aí. Falando de brigadeiro, todo mundo gosta. Não é verdade? Mas não há relação, não. É querer danado para comer mesmo. E diabético também, diabético tem que tomar, evitar também comer aquele prato assim, né? Diabético tem que ser aquele prato assim. Ele tem que fazer 5 refeições por dia. Diabético à noite não lancha, gente. Diabético janta. Diabético almoça, lancha, janta, toma um café da manhã. Entendeu? Não é negócio de tomar café da manhã. Quando não toma café da manhã, vai para o sanduíche. Vai para o sanduíche, vai para o pão. O pão é riquíssimo em carboidrato. Pão de sal, pão francês, esses pães são danados. Ele é ter... carboidrato. Oi? Não ouvi. Pão o quê? Que eu não ouvi. Boa noite, doutor Paulo César. Boa noite. Boa noite. Por favor, eu perdi o início da sua palestra, porque eu estava em outra, mas o diabetes, quando eu tenho um amigo que ele passou mal dentro de casa, ele não sabia que ele era diabético, e não era gordo, não era obeso. Ele, quando chegou no hospital, quando foi ver, ele estava com 600 de glicose. Só que o médico olhou para ele e falou assim: você está em pé, como que você está em pé com 600 de glicose? E ele não era obeso. O que o senhor me diz, por favor, em relação a isso? É extremamente raro acontecer de um paciente idoso, né, já na fase de diabetes tipo 2, abrir o quadro que a gente fala, assim, com uma queda da própria altura em casa, com 600 de glicose. Sim. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque quando você vai para uma emergência, qualquer que seja ela, do Brasil ou do mundo, você vai, a primeira coisa que o médico vai fazer é furar o dedinho. Sim. Né? Essas máquinas têm uma tecnologia bastante boa, importante, mas não é a mesma coisa que o sangue venoso. Sangue venoso. Não é a mesma coisa que o sangue venoso, entendeu? Mas pode acontecer, extremamente raro, o paciente abrir um quadro com 600 de glicose, sem que antes ele tenha passado pelaquela fase de emagrecimento, muita sede, muito xixi e muita fome. Principalmente 600 ele já está com incontinência urinária, ele não consegue segurar o xixi. Não Sim. segura, não há como, entendeu? Sim, isso aí aconteceu. Exatamente, é isso. Então ele já vinha com ela aumentada e não queria acreditar.
entendeu? Demorou a fazer exame, não é verdade? Já estava sem incontinência urinária, que é uma coisa extremamente desagradável, tanto para o homem como para a mulher. Porque, por exemplo, eu fui uma obesa mórbida, tá? Eu fiz redução do estômago, mas, graças a Deus, o que me deixou com o grau 3, para poder fazer a bariátrica, fiquei com 3. E eu fiz a bariátrica, foi em 2007. E, graças a Deus, foi o que me liberou para poder fazer a bariátrica, foi a minha glicose estava boa, e quando eu fiz um exame pela pneumologia, e, graças a Deus, não tive nada. Quando chegou depois, eu comecei a ter um pico, né? Mas só que chegava a 180, 190, e o médico ficava preocupado devido à minha cirurgia. Mas só que até hoje nunca mais eu tive isso, porque eu não faço mais uso desse tipo de alimento. Eu uso muito café, eu não tomo com açúcar, tomo sem nada, só café. Então, nesse caso, eu poderia estar com o quê? Para causar esse aumento repentino? Quanto tempo foi depois, mais ou menos depois da cirurgia? Que a senhora viu que estava com essa taxa alta? Eu fiz a cirurgia em 2007. Quando foi em 2007 mesmo, quando estava quase perto de fazer um ano, apareceu essa glicose. No pré-operatório da senhora, em momento nenhum, a senhora teve ela tocada? Em momento nenhum. Aí, no caso, o que seria isso? É difícil também acontecer. Agora, naturalmente, que a cirurgia bariátrica vem também preencher uma lacuna muito grande no tratamento do diabetes tipo 2. Sim. Eu esqueci de falar, só abrindo um parênteses, me perdoe, o diabetes tem o tipo 1, tipo 2 e tem o diabetes gestacional. É o diabetes da paciente grávida, que desenvolve o diabetes, mas normalmente é um diabético mais benigno. Naturalmente, que a gestante tem que fazer uma dieta extremamente rígida, porque senão o neném nasce como macro, né? Que alto peso, é um transtorno danado para a mãe. Depois ela vai passando, a diabetes vai embora. Pode, no final de alguns anos, ela se tornar uma paciente diabética. Mas, normalmente, ela cursa o diabetes na gestação dos 9 meses. Quando o neném nasce, a tendência de diabetes vai embora. No dela, o que acontece é o seguinte, a diabetes dela a glicose não era para estar assim, na medida em que ela fez a cirurgia bariátrica, né? É interessante. Mas depois não tive mais. Mas, de vez em quando, faz um exame de 2 em 2 meses e dose ela, não custa nada. Até nós somos obrigados a fazer acompanhamento. É verdade, isso aí. Bobeira, não. Tá bom, obrigada. 180 não é preocupante, mas já é alta, né? Sim, mas já baixou. Agora só está 90, 92. Graças a Deus, tá bom demais. Tá bom, né? Tá bom. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta ao doutor Paulo César mais? Não valeu. Paulo César, família que os pais são diabéticos, os filhos têm uma probabilidade maior de serem diabéticos, né? Dessa forma, esses filhos de pai diabético já deveriam, desde cedo, ter uma qualidade de vida diferenciada, né? Exatamente, eu esqueci de comentar esse assunto. O diabetes tipo 2, nesse diabetes tipo 2, assim como a criança que tem o diabetes tipo 1, que é uma doença de autoimune, de autoagressão, de difícil tratamento, não tem tratamento, não tem cura de jeito nenhum, nem vai sair da insulina nunca mais. No diabetes tipo 2, ela já tem um coeficiente genético muito grande. É uma doença heredofamiliar. Uma paciente que tem a mãe ou o pai diabético, a tendência é que um neto vá ser, em algum momento da vida, ele vai desencadear um diabetes. Então, é importante, nesses filhos de pais diabéticos, que ele faça a cada 2 meses, pelo menos 5 vezes por ano, vai lá, dose uma glicosezinha de jejum. Essa a tendência principalmente se ele caminhar para... Porque ele é genético, entendeu, Rolim? Ele é heredofamiliar. Você lembrou bem. Tios também? Oi? Tios também? Não ouvi. Dependência de tio. O pai não era, mas o tio foi diabético. O filho foi diabético? Tio.
Então, isso que eu estou falando, o pai não é, mas o filho se tornou diabético? Não, o tio. O tio é consanguíneo, né? O Cláudio, para quem conhece, meu marido, ele toma... Então, metformina. Toma metformina. De manhã e à noite. Ele toma 2 por dia. Isso. E ele teve um tio diabético. Nem a mãe foram, mas um tio sim. Heredo familiar, o tio entra aí. Eu não quero perguntar nada a Paulo César, não. Eu só quero pedir que ele volte para o consultório. Eu e o Antônio estamos pensando muito tempo ir lá. E eu fui procurar saber, diz que ele fica trancado em casa com medo da Covid. Então me avisa, Paulo César, quando você voltar para o consultório. Eu não posso negar, não. Eu me apavorei bastante. Eu tenho muito medo, eu respeito muito. É inadmissível a gente morrer por um vírus. Eu não admito isso. Entendeu? A gente é muito mais forte que ele e não está conseguindo. Então vamos tentar agora esperar a vacina aí. Eu não vou esperar a vacina, não, entendeu? Eu estou quase voltando. Avisa, tá? Com certeza. Você vai pegar mais 2 velhos. Vamos lá. Vai fazer pelo menos uma rotinazinha de exame. Com certeza, eu sei disso. Bom. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta ao doutor Paulo César? Eu ia fazer sobre a cerveja, mas ele já informou que a cerveja não combina com diabetes. Era só aí que eu... Mas olha só, a gente também tem, a gente não pode, quem é diabetes não pode se anular, na verdade. Sim. Não pode se anular. Se você tem uma taxa de 120, 130, 140, se você quiser tomar uma cervejinha lá com o Cláudio, não vai acontecer nada demais com você, não. A verdade é ótima, a dele que é péssima. Entendeu o que eu estou falando? Você pode tomar. E ele toma. Não toma? Ele toma. E bem. Ele é danadinho, né? Ele é bom companheiro. Não, diabetes não é para a gente se anular, não. Agora tem que tomar cuidado e controle. Até porque não se toma cerveja todo dia, nem se vai à festa todo dia. Com certeza. Doutor Paulo, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Uma colher de arroz e uma concha de feijão. Quem é diabético pode comer? A diabetes, eu tenho uma postura de diabetes que não fui eu quem fiz. Eu me consultei, eu puxei o contato de algumas colegas nutricionistas e eu tenho um padrão de dieta orientado por elas, entendeu? Diabetes pode comer até 4 colheres de sopa de arroz no almoço e até 4 de sopa no jantar. Na minha dieta. Uma concha caprichada de feijão, uma concha no almoço, uma concha no jantar, um bife, uma posta de peixe, frango, bastante legume, bastante verdura, desde que não tenha aipim, inhame, né? Que não tenha nada com milho, angu, fubá, canjica, canjiquinho, polenta, grão de bico, essas coisas. Essas coisas que são ricas em carboidrato. Agora, não significa dizer que você está com tua taxa legal, controladinha, lá seus 140 e tal. Vamos imaginar aqui, teoricamente, você vai numa festa junina e te oferece um milho para você comer, você não vai comer? Claro que vai, entendeu? Até porque festa junina tem uma vez por ano. Aí você está policiado de qualquer maneira. A gente vocês têm que entender o que pode e o que não pode também dentro da dose, né? Entendeu? Ninguém vai deixar de comer, entrar num regime rigoroso demais, não. Agora, tem uns que infelizmente não tem. Principalmente, eu estou batendo nessa tecla, principalmente obeso. O obeso, você diminui a área corporal, acabou, está resolvido o problema dele. Molinho. Companheiro Tá Paulo? Oi. Boa noite. E quando a sua taxa é baixa demais, o que pode ocasionar isso para a pessoa? A taxa de baixa, ela pode causar o que a gente chama de hipoglicemia. A diabetes é muito açúcar. Queda de açúcar, hipoglicemia. Mas a hipoglicemia mesmo, clássica, ela só dá sintomas abaixo de 50. Tem gente que anda na rua aí com 50 miligramas perfeitamente. Agora, quando ela baixa abaixo de 40, o que acontece? O cérebro da gente é o primeiro órgão da gente a sentir a baixa de glicose. Entra logo em confusão mental, sudorese importante, perda de consciência, queda da própria altura, entendeu? Aí você tem que repor açúcar rapidamente. Agora, você
como às vezes acontece. Doutor, vim aqui trazer meu açúcar, que eu fui no laboratório ontem, deu 50, 60. Está sentindo alguma coisa? Não, o açúcar dela é 50, 60. Não significa dizer que ela está com hipoglicemia. Até porque você combina com o paciente, você repete assim, 3 vezes durante 3 meses. Primeiro, segundo, terceiro mês, para você ver se você... todos os 3 estão com 50, 60, 50, 60. Então, a tua glicose é 50, 60. Não é que você aí seja hipoglicêmico. A hipoglicemia ela é mais grave, a gente tem que alertar mesmo, é no tipo 1. Na criança que normalmente, infelizmente, a mãe só sabe que o filho ou a filha de 13 a 14 anos está com diabetes descompensado, quando vai acordar a criança de manhã, ela está em coma. Ela não avisa, a diabetes, a mãe tem que estar alerta, né? Não é que vai ficar na neura, mas não descobre assim, meu filho foi fazer um exame de sangue e estava 200, 250, não. Vai descobrir assim, a não ser que o papai do céu manda dar um aviso, está urinando muito e bebendo muita água, de repente. Outras vezes você, no interior, né? No interior, que eu digo, é nos distritos, para dentro, para fora do perímetro urbano. Muitos desses pacientes ainda hoje vão no consultório lá do SUS, procuram a gente para tratar diabetes, porque ele chegou um dia lá no banheiro, a cueca estava cheia de açúcar, a calcinha que tinha ficado no banheiro estava cheia de formiga. Aí alguém notou, tem alguma coisa aí, a formiga está aí. Aí ela prova a urina dela. Ela urina no copo e toma um gole. Doutor, minha urina está doce. Você faz uma glicose está acima de 200. Então, você descobre assim. Muitas vezes você descobre assim. Entendido? Ainda se tem. No interior ainda tem isso. Não é muito difícil a gente encontrar isso, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o exame em si. Nós temos feito exames daquela de furar o dedinho, isso. E as pessoas estão circulando, e algumas tomaram café, outras não almoçaram, e outras... Qual é, vamos dizer assim, a hora de se fazer esse exame e quanto tempo antes não pode fazer nada? Eu faço com jejum. Normalmente eu peço jejum de 12 horas, vejo quanto é que está a taxa, se der até 126, 130, o que eu faço? Eu vou pedir a pós-prandial. Eu mando o indivíduo se alimentar, almoçar, aquele esquema que eu montei, de meio-dia, meio-dia e meio, comer o que tem no prato. Não é ele fazer dieta naquele, comer. 2h30 ele vai no laboratório com pedido, já vai lá 2 horas pós-prandial. Se der até 140, ele repete daqui a 2, 3 meses. Se der acima de 140, a gente já vai enquadrar ele como sendo um paciente pré-diabético. Já tem que tratar com dieta. Sem remédio. Vamos fazer só dieta e acompanhamento 6 vezes por ano. Entendeu? Uhum. Mas a pergunta do companheiro, Paulo César, foi: nós realizamos nossas campanhas com essas maquininhas na rua. E as pessoas estão transitando ali. Algumas, às vezes, em jejum, e outras tomaram café e vão fazer exame 10 horas. Normalmente, a gente encerra a campanha em torno de 10h30, 11 horas mais tardar. O fato de nós pegarmos essas pessoas que tomaram café da manhã e deu um elevado. Acima, posso falar? Só tinha rapidinho? Se fosse acima de 110, né, você fez uma glicose lá com a maquininha, com HGT, hemoglucotério. Deu 110, você já tem que fazer a venosa. Entendeu? Aí você já tem que fazer a venosa para saber se acompanha, ou pode ser que a venosa dê até mais alto. Com jejum de 12 horas. Você vai no laboratório, você já pode até deixar lá um pedidozinho lá contigo do Lion, lá, pedir glicose, jejum de 12 horas. Ela vai no laboratório e ele colhe. Tem que dar abaixo de 100. Se der acima de 100, ele vai ao clínico, ele vai procurar alguém de direito. Mas deve procurar, porque a maquininha pode estar escondendo alguma coisa. Não que elas sejam ruins, não são. Até porque a garotada aí que faz a insulina de ação rápida, essa que a gente fazia de 4 em 4 horas, 6 aplicações por dia, ele tem que confiar na maquininha. Só que agora tem aquelas canetinhas que você faz uma gotinha de sangue, nem sente. E agora as insulinas vêm agora com essas canetas, já tem bomba de insulina, já é um pouco mais caro, um pouco mais complicado para você usar. Mas hoje a coisa está bem mais fácil de se conduzir. Mas agulhas você nem enxerga. A nossa conduta aqui é acima de 110, estando em jejum ou não, nós encaminhamos para procurar o ambulatório para fazer o exame de sangue, que aí tem uma precisão maior. Mas deu abaixo de 110, tomou um café da manhã. Tá certo. Essa conduta.
Tá certo. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta, algum esclarecimento com o doutor Paulo César? Rolim, eu queria falar com o doutor Paulo o seguinte. Eu gosto muito da prevenção, doutor Paulo. E a gente faz um trabalho, o meu clube tem uma creche com 410 crianças. Então, a gente lançou um programa de alimentação saudável para essas crianças. E a gente até foi procurado esses tempos aí pelas mães, que nós criamos um problema para a família, porque ela faz aquela comida, às vezes, do jeito que ela fazia antes, e as crianças não querem comer porque diz que não é saudável. E o caminho seria esse mesmo, doutor Paulo? Diabetes tem uma maneira de você prevenir o diabetes. É combate ao sedentarismo e uma alimentação adequada. A alimentação começa pela alimentação. Vocês estão fazendo, então, brilhante, é o que tem que fazer. Entendeu? Você faz uma dieta saudável. O paciente vou fazer um esforço, vou caminhar da pontinha aqui, quem mora aqui em Ararama, da rodoviária até a ponta do Náutico e voltar, pelo menos 3 vezes por semana. Fazendo uma dieta adequada, está resolvido. Não digo que ela não vai ser diabética um dia, mas está bem, pô. Alimentação é tudo aí. Obrigada, doutor. Gostei da ideia. Bom, Paulo César, antes de nós encerrarmos, então... Deixa eu só terminar, só falar uma coisinha, porque eu vou me lembrando e vou falando. Aqui era diabetes tipo 1 e tipo 2, entenderam? A diabetes também pode ser classificada em diabetes primária e secundária. Primária é essa da criança que ela desenvolveu diabetes por total ausência de insulina. O organismo parou de fabricar a insulina dela. Então, ela é diabetes primária. A diabetes do obeso, ela é obesidade, que está levando, a área corporal é grande, a quantidade de insulina que o pâncreas está fabricando é pequena, é diabética primária. Existe a diabetes secundária. Qual é a diabetes secundária? É naquele paciente que bebe muito, o alcoólatra inveterado, que ele bebe demais, e como a insulina é fabricada pelo pâncreas, o pâncreas sofre uma ação deletéria do álcool, destrói parte do pâncreas, principalmente aquela parte que fabrica a insulina, então ele passa a ser um diabético secundário. Também não tem tratamento a não ser reposição de insulina, porque o álcool destruiu o pâncreas dele. E uma outra coisa, uma outra doença que é comuníssima, que a gente vê aí, que muita gente não dá muita importância, é a famosa parotidite epidêmica, que é a cachumba. As células da glândula submandibular, que fabrica a saliva, são células extremamente parecidas com as células, tanto do testículo no homem, como as células do pâncreas. Então, o que acontece? É uma parotidite, é uma cachumbinha. Não. Cuidado com a cachumba. Vamos repousar a criança, vamos adequar ela ao tratamento, esperar que a doença vá embora por ela, por si mesmo. Porque se ela tiver uma fatalidade do vírus da cachumba, passar para o pâncreas e fizer uma pancreatite, pode vir lá na frente, no futuro, causar uma diabetes. É raro? É, mas está no livro, está descrito, tem na literatura. Então, aí passa a ser uma diabetes secundária. No alcoólatra e na parotidite epidêmica ou na orquiepididimite, que é quando dá uma lesão no testículo, e a célula do testículo também são muito parecidas com a célula do pâncreas e da parótide. Tá bom? Essa é a secundária. Tá ótimo, muito obrigado, Paulo César. Então, antes de nós encerrarmos, eu vou dar a nossa palavra ao nosso governador, companheiro Calixto, para que possa nos oferecer um pouco da sua sabedoria. A palavra é sua, Calixto. Meu estimado amigo e companheiro presidente Rolim, sabedoria nós acabamos de ouvir agora, né? Concorda comigo? Sem dúvida. Sabedoria e experiência, né? Experiência. Mata sabedoria e dura muito com experiência. E eu fico inteiramente agradecido, doutor Paulo César, pela sua explanação, sua palestra, bem elucidativa e completamente entendível por todos. E quem não tem que tomar cuidado, tomar esses cuidados, né, para evitar ser um pré-diabético, vamos dizer assim, né? E quem tem vai passar a se cuidar melhor, ter um cuidado especial, porque a vida
é uma dádiva que Deus nos dá a cada dia, né? Então, a gente tem que cuidar dela. Isso é muito importante. Alimentação, como você falou, e outros cuidados adicionais. A diabetes, a nossa Associação Internacional de Lyons, ela, em 2015, estabeleceu um desafio para nós, leões, né? Foram implantadas 5 causas globais, e entre elas o diabetes, né? Aí nós temos também a visão, fome, meio ambiente, câncer infantil. Mas isso foi de 2015 até 2020. Mas a nossa associação resolveu continuar com essas causas globais. E uma das mais importantes, que teria um envolvimento maior, está inteiramente direcionado para o diabetes, né? E essa concentração foi decidida na causa de diabetes porque nós temos cerca de 420 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Então, é um negócio... Estamos falando aqui em termos globais, né? Porque o Lyons atua no mundo inteiro, como o Rotary também atua, né? Então, é um negócio que preocupa muito, né? E o ano passado teve muitos trabalhos, muitos serviços em cima do diabetes, acerca do diabetes. E são 2 causas que esse ano nós estamos bastante concentrados. Nós, como eu digo, nós, leões do mundo inteiro, que é o diabetes, continuamos dando uma ênfase muito grande, e o câncer infantil. Então, é uma causa que desperta bastante interesse em todos, e eu acredito que nós vamos sair desta sala com um aprendizado muito grande, com muita informação que você acabou de nos dar. E para quem já tem a doença, vai tomar um cuidado maior ainda e procurar viver dentro de um novo padrão de vida, né? Porque muda completamente, envolve a família toda, né? Você sabe melhor do que nós. E é um novo sistema de vida, tá? Então, eu te parabenizo pelas informações que você nos trouxe e companheiro, ainda mais o Rolim, não desmerecendo não, porque ele soube escolher uma pessoa para dar essa palestra hoje. Você realmente é a pessoa indicada e o nosso município de Araruama está bem entregue ao seu conhecimento, à sua dedicação na nossa medicina aqui de Araruama. Muito obrigado de nossa parte. Lyons Internacional agradece e o nosso distrito LC 11, que congrega o nosso clube, também agradece a sua presença em nosso clube, para dar esse esclarecimento sobre diabetes. Obrigado. Obrigado, governador, pelas suas palavras. Bom, encerrando aqui a nossa palestra, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui, nossos companheiros de Lyons, nossos companheiros do Distrito LD, né? Nós tivemos aqui o companheiro Valdir Reis, que é assessor de combate à fome do Distrito LD5, a Maria Alice, que é assessora de diabetes do Distrito LD6, e a todos os companheiros que estiveram conosco aqui nessa noite, nos honrando com a sua presença, ouvindo essa palestra. Tivemos 32 pessoas presentes na sala. Foi bastante satisfatório para todos nós. Como o nosso companheiro governador colocou, o Lyons Clube Internacional tem várias ações globais, e aí eu estou falando para nossos companheiros e também para aqueles que não fazem parte do Rotary, do Lyons e que estão presentes aqui. Uma das causas que vai ser bastante enfatizada nesse ano leonístico é o câncer pediátrico. O mês de setembro é o mês, por nós, considerado como setembro dourado, para fazer uma alusão ao câncer pediátrico.
Nós temos hoje no Brasil em torno de 13 a 14 mil casos novos por ano, em torno aí de 3 a 4 crianças por dia diagnosticadas com câncer infantil, fora aquelas que não são diagnosticadas. É uma doença de evolução silenciosa. Então, nós, durante esse mês de setembro, estaremos promovendo uma palestra nessa quinta-feira. Vou postar o convite sobre o câncer pediátrico. Vai ser também uma palestra feita por um profissional experiente, uma palestra bastante interessante para que todos nós possamos ser soldados nessa doença, levando informações adiante para toda a nossa comunidade, por se tratar de um assunto de gravidade, seriedade. A comunidade mais carente tem muita dificuldade de acessar esse tipo de tratamento, e quando a gente faz um diagnóstico mais precocemente, a chance de cura vai em torno de 80%. Para vocês terem uma ideia da gravidade dessa doença. O companheiro governador me colocou como assessor nesse assunto, e eu estou bastante empolgado, nervoso e preocupado com essa situação, para saber onde eu vou atuar. E esse mês, então, nós faremos essa palestra, e depois eu vou colocar para todo o nosso distrito e para todos os outros distritos, até discutirmos sobre esse assunto. Eu estou fazendo parte de um grupo da América Latina sobre esse assunto. A gente tem conversado bastante com companheiros da Argentina, Venezuela, da Guatemala. Às vezes, um pouquinho difícil compreendê-los, mas nós vamos tentando levar nossas ideias. Cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu problema. Mas estarei postando aí essa palestra que vai ocorrer nessa quinta-feira, às 19h30. Vai ser um prazer imenso, uma alegria imensa do nosso distrito LC11 ter todos vocês conosco nessa quinta-feira. Muito obrigado, doutor Paulo César, pela sua colaboração, pela sua sabedoria, como disse o nosso governador, está sempre nos alimentando com novas ideias, com novos conhecimentos. Companheira Lípia, pode ficar tranquila. O doutor Paulo César pode lhe fazer uma visita domiciliar para você ficar mais calma. Ele terá a gentileza, sem dúvida nenhuma, de fazê-lo. Com certeza. Gente, obrigado a todos. O carinho que eu tenho por Paulo César é enorme. Ele já cuidou do meu marido, ele já fez o que pôde pelo meu marido. Então, o carinho que eu tenho por esse homem é assim... Obrigado. É enorme, 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 enorme. É imensurável. Obrigado. 45 anos dedicado à medicina, doutor Paulo César, dedicado à nossa cidade. 45 anos atrás, nós chegamos... Eu cheguei junto com o doutor Paulo César, eu sou médico também, e chegamos aqui... O recurso que nós tínhamos era um raio-x. Mas não tínhamos banco de sangue, não tinha ultrassom, tomografia, absolutamente nada. Sangue era braço a braço. E tenho certeza absoluta, Paulo César, você, com o seu Bactrim, com o seu clorofenicol, salvou muitas vidas. Eu tenho certeza absoluta disso, porque nós fazíamos tudo isso por amor, né? Fazíamos por amor. É verdade. Fazendo, né, gente? Não tinha outra razão de ser, né? Então, muito obrigado, Paulo César, pela sua presença aqui. Está feito o convite a você para, na quinta-feira, estar conosco assistindo a nossa palestra sobre o câncer pediátrico, que é um assunto também bastante relevante, tá bom? Obrigado. Valeu. Uma boa noite a todos.